Serviço social é uma profissão de nível superior que surgiu no Brasil em 1936. O profissional da área, o assistente social, atua intervindo diretamente nos principais problemas sociais por meio das políticas públicas. Enquanto o poder público tem a obrigação legal de garantir os direitos sociais, o assistente social contribui com a viabilização do acesso a esses direitos, seja por meio da democratização das informações, seja pelo acesso concreto aos serviços públicos. Um dos principais compromissos da atuação do assistente social é, também, fortalecer as lutas da classe trabalhadora. O serviço social é uma profissão que está inserida na divisão sociotécnica do trabalho e atua diretamente nas políticas sociais e especificamente nas expressões da questão social. Nós temos uma sociedade capitalista marcada pelas desigualdades sociais e que a resposta a essas desigualdades sociais dada pelo Estado, pela própria burguesia, são as políticas sociais. Então, nós atuamos nessas políticas sociais no processo do acesso, viabilizando o acesso dos direitos sociais das populações às camadas mais vulneráveis da sociedade. Então, o Estado garante o direito e a gente trabalha nesse processo. Então, daí a importância do serviço social para a sociedade. A profissão surge numa época, período também de pós-guerra, e com a grande influência das religiosas e das primeiras damas. A primeira instituição que agregou, que fez com que surgisse um campo de trabalho, foi a Legião Brasileira de Assistência. Então, essa legião, essas instituições eram presididas pelas primeiras damas da sociedade. Então, era uma instituição que funcionava à base de doações. Então, tinha realmente um caráter altamente assistencialista. Então, daí que veio essa, eu diria, não sei se podia ser um estigma, da profissão, mas com o avanço da própria sociedade, com o avanço das questões políticas, a profissão dá um grande pulo, um grande salto e passa de uma profissão assistencialista para uma profissão mais com caráter político. E aí é onde se inserem as assistências sociais, numa das funções dela, que são nas políticas públicas. Uma das expressões da questão social na atualidade, a gente pode utilizar as mulheres como exemplo. A violência contra a mulher. Como é que se combate a violência contra a mulher? Como é que se faz o processo de proteção às mulheres em situação de violência? Você precisa ter os equipamentos sociais, toda uma política pública que dê a proteção a essas mulheres. E aí é onde entra o papel do assistente social. Se você vai numa delegacia de atendimento especializado à mulher, lá ela vai ter que ter um atendimento social. Então, lá você vai ter um profissional de serviço social junto com outros profissionais especializados. E o assistente social vai justamente compreender o contexto social em que essa mulher se insere. Muitas vezes ela está naquela situação de violência porque ela não tem condições financeiras, ela não tem condições de sair daquele ciclo de violência, ela não teve acesso à educação, ela por sua vez não tem um emprego. Então, o serviço social traz esse olhar mais amplo sobre essas questões e aponta soluções através das políticas, inserir essa mulher no mercado de trabalho, ver a possibilidade dessa mulher através da prefeitura, ter acesso ao aluguel social, ou seja, trazer para essa mulher o papel da cidadania. Então, a gente aponta os caminhos que essa mulher pode percorrer e que é o Estado que tem que garantir através das políticas públicas. Quando, no final dos anos 1970 e ao longo da década de 80, o Brasil vivia a efervescência das lutas pela redemocratização em defesa da classe trabalhadora e por uma nova Constituição. Os assistentes sociais se engajaram na construção dessas bandeiras, participando dos movimentos sociais, populares e sindicais. Porque a partir daí os assistentes sociais eles começam a ter um engajamento maior, nas políticas, até com
questões mesmo de participação. Haja vista a Conferência Nacional de Saúde de 1980, o serviço social tem um grande ganho político a partir dessa conferência, principalmente as ciências sociais ligadas à área da saúde. Nesse contexto, um dos marcos para o serviço social foi o Congresso da Virada, CBAS, em 1979, quando a categoria deu uma nova direção ético-política à profissão. O projeto profissional passou a ser vinculado à defesa do projeto societário da classe trabalhadora, tendo como referência a aprovação do Currículo Mínimo de 1982 e o Código de Ética de 1986. Estes instrumentos passaram a apontar os princípios que regem a profissão, como a defesa da democracia e da liberdade e a luta pela construção de uma nova ordem societária, justa, igualitária e livre de exploração e de opressões. O Congresso da Virada foi um momento em que o assistente social se reuniu, né, na cidade de São Paulo e, naquele tempo, com uma média de 5 a 6 mil assistentes sociais, né? Conseguiu-se, o termo que a gente usou foi derrubar, né, porque a gente desfez a mesa que o Conselho Federal daquela época tinha colocado para a abertura do Congresso. Então, era aquela mesa que nós, na época, chamávamos ainda de muitos pelegos, né? E nós conseguimos, então, desfazer aquela mesa e no momento, no ato ali do Congresso, né, nós refizemos uma mesa com personalidades de serviço social, da própria academia, da nossa profissão e de outras profissões, mas que eram comprometidos com um novo pensar do Brasil naquela época. E aí, dessa virada, o assistente social mudou-se toda a programação do Congresso. Foi momentos assim marcantes, emocionantes, e a partir daí houve o compromisso do assistente social de rever a sua prática, de fazer uma reconceitualização da sua profissão. E foi a partir dessa virada que foi como é que eu quero dizer, um rolo compressor de discussões, porque a partir da regulamentação, uma nova regularização da profissão, nós fizemos fórum das políticas públicas. Cada dia, cada momento surgia coisas para se estudar e compromissos para assumir, né? E o que é mais importante, ir buscar os demais assistentes sociais que estavam lá na sua prática, na zona de conforto, para ele pensar esse novo Brasil, esse novo compromisso com o usuário, né? Como a gente já disse, era cliente e passou a ser usuário de direitos. Então, isso foi marcante para a profissão. Antes de ser criado o Conselho Regional de Serviço Social, os assistentes sociais do estado de Sergipe eram atrelados ao Conselho Regional de Assistentes Sociais, CRAS, 5ª Região, na Bahia. O distanciamento físico constituía-se um forte impeditivo à participação mais efetiva da categoria representada pela Delegacia de Sergipe. Olha, eu cheguei no CRES como delegada, porque o CRES era uma secção da Bahia. E nesse período nós tínhamos assim um mínimo de assistentes sociais inscritos, né? Até porque havia aquela indignação de pessoas que tudo que a gente arrecadava como inscrição, como um evento que a gente fizesse, era todo concentrado em Salvador e era eles que comandavam, né, o nosso orçamento. E o que foi, nessa época, conforto para eles passou a ser uma inquietação para nós que estávamos aqui em Sergipe.
Diante desse cenário, foi discutido e aprovado em reunião extraordinária em 14 de junho de 1983 o processo de transformação de delegacia em Conselho Regional de Assistentes Sociais de Sergipe. Esse desmembramento foi ratificado pelo Conselho Federal de Assistentes Sociais, CEFAS, através da Resolução 171, de 26 de agosto de 1983. Foi então criado oficialmente o Conselho Regional de Assistentes Sociais da 18ª Região. Quando a gente cria, o Conselho Regional de Serviço Social aqui, a gente começa a ter um maior contato com o próprio Conselho Federal de Serviço Social, né? E aí o que marcou muito nessa época foi esse processo de redemocratização, né, do serviço social, e surge daí, entre outras inquietações, entre outras insatisfações, e o próprio Conselho Federal assumir, a começar a estudar realmente a profissão do assistente social. Eu diria que um grande resgate, se assim eu posso colocar, foi a gente ter instituído, eu acho que foi um grande ganho na época do CRES, ter feito um concurso em que foi tirado o agente de fiscalização, que até aquela época não tinha esse agente de fiscalização. Quando a gente coloca assim fiscalização, fica até pensando que é uma fiscalização punitiva, mas não é punitiva. A fiscalização é para a gente ver as formas de trabalho da categoria naqueles ambientes de trabalho, se o ambiente está condizente com a atuação do profissional, condizente que eu digo no seguinte aspecto, a sala que ele trabalha, os instrumentos de trabalho que ele usa, se ele está fazendo jus à quantidade de usuários que ele atende. Porque, por exemplo, numa instituição, se existe um quantitativo de usuários, então também tem que ver o quantitativo daquele usuário, qual é o quantitativo para o assistente social, se é para 1, se é para 2 assistentes sociais, e às vezes isso não é visualizado nas empresas. Então, o agente de fiscalização, ele não está ali como um caráter punitivo, ele está como um caráter, a gente pode usar um caráter de socialização, um caráter mais educativo, para que a categoria e o próprio serviço social ele possa avançar. Nos anos 1990, o país vivenciou um verdadeiro desmonte das políticas sociais por parte do Estado neoliberal. O serviço social e os profissionais da área enfrentaram este cenário, reafirmando seu compromisso em defesa da classe trabalhadora e amadurecendo o seu projeto ético-político. E aí a gente vê que a própria politização do assistente social estava maior, a militância do assistente social era bem maior. E aí a gente começa a ter participação em vários conselhos de direito, que aí surge o da criança e do adolescente, surge o do idoso, surge a LOAS, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, e a gente procurava, como o assistente social está em linha de frente dessa discussão, né, para que e levar também, estender aos demais assistentes sociais a necessidade e o compromisso de incorporar no seu dia a dia, na sua ação, né, esse novo olhar e esse novo fazer operacional do serviço social. Com a aprovação da Lei de Regulamentação da Profissão em junho de 1993, é modificada a nomenclatura das entidades, CEFAS para CEFES, Conselho Federal de Serviço Social, e de CRAS para CRES, Conselho Regional de Serviço Social, com as funções precípuas de normatizar, orientar, defender e fiscalizar o exercício profissional. O marco desse amadurecimento se deu por meio da Lei 8.662, que regulamenta a profissão, mas também através da atualização do Código de Ética da Profissão, ambos de 1993, e a criação das diretrizes curriculares em 1996. Sendo muito importante nessa época, inclusive, o Código de Ética do Assistente Social,
Por quê? Porque o Código de Ética, o Conselho Federal nessa época implanta a ética em movimento, que tinha como objetivo nos CREs ter cursos para o agente de fiscalização, que passa a ter um papel de suma importância para que, junto ao assistente social que estivesse na prática, ele estivesse observando se ele estava tendo esse compromisso, né, que tinha sido assumido pela categoria. Durante o governo FHC, sua postura neoliberal, sinônimo de privatizações, contribuiu para uma grave crise econômica social no Brasil. Nos anos de 1999 a 2002, percebemos, pelo relato da presidente da época, Josiane Soares Santos, a luta do CRES pelas políticas públicas. A gestão teve 2 outros marcos que eu acho que foram importantes nacionalmente, que a gente tocou aqui. Um foi, ainda no campo da Seguridade Social, a aprovação da Carta de Maceió. Esse é um documento referência para os assistentes sociais até hoje, aprovado no ano 2000, no Encontro Nacional Cefes-CRES de Alagoas, que foi feito em Alagoas. Esse documento fala da nossa concepção de Seguridade Social, dos assistentes sociais. Ele baliza a nossa compreensão de que a Seguridade não é só assistência, previdência e saúde, como estabelecido na Constituição. Na nossa opinião, a Seguridade Social deve refletir um leque mais amplo de políticas públicas que envolve educação, que envolve habitação, que envolve trabalho, que envolve outras, pelo menos essas 3, e outras políticas setoriais específicas para segmentos que acabaram se constituindo depois aí no Brasil. E também construímos o projeto Ética em Movimento. Dentro do conjunto, o Cefes-CRES foi um projeto importante para dar visibilidade à nova concepção de ética que tinha sido regulamentada em 93 e estava aí entre o final dos anos 90 e o início dos 2000 num processo de divulgação e enraizamento junto aos profissionais. Então, o projeto até hoje existe, já vai na 15ª edição esse ano. Ele é organizado pelo Cefes e todos os conselhos participam, mandam um representante ou 2 para fazer um curso de 50 horas que trata desde os fundamentos da ética até a ética na profissão e os processos éticos, que são uma dimensão importante do trabalho dos conselhos regionais, que é fazer o julgamento dos processos éticos por infração, dos profissionais. Então, como que a ética ela se materializa, da sua concepção geral até o trabalho no âmbito dos conselhos. Nós participamos, eu fui da primeira turma desse curso, porque o curso começou em 2000, a gente fez o curso em Brasília, depois reproduziu o curso aqui e até hoje ele funciona nesse sistema de multiplicação. Quem faz o curso monta uma turma no estado e multiplica o curso para profissionais, assistentes sociais e propaga e difunde essa concepção. Então essa é uma outra iniciativa que nasce nessa gestão e se reproduz até os dias atuais. Nos anos 2000, o Brasil e a América Latina passaram por um novo ciclo de governos firmados no campo democrático e popular. Esse contexto trouxe alguns avanços, sobretudo com a ampliação das políticas sociais e a partir da implantação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, em 2005. Hoje, o SUAS se configura o principal campo de atuação dos assistentes sociais. Também tiveram espaço para avançar outras políticas sociais que estão vinculadas aos direitos humanos e minorias sociais, aliadas à instituição dos Conselhos de Direitos. No campo da assistência social, isso foi muito notório. Os assistentes sociais foram protagonistas na luta pela Lei Orgânica da Assistência Social nos anos 90. Ficamos aí no limbo, no período FHC, e quando Lula ele assume a presidência, ele remodela aí o campo da assistência social com a participação direta de algumas das nossas principais intelectuais no campo da assistência social, ligadas aí a essas secretarias, ministérios que mudam de nome, eu não vou me recordar exatamente agora quais os nomes que tiveram, mas nesse campo do desenvolvimento social que inclui a assistência.
E 2005 ele é o marco que dá visibilidade a esse produto que começa a se construir já desde o início do governo Lula, que é a Política Nacional de Assistência Social, aprovada na Conferência de 2004, que dá origem ao Sistema Único de Assistência Social em 2005. A partir dessa ampliação, aliada ao processo de descentralização das políticas públicas, a década foi marcada pela interiorização da profissão, de modo que os e as assistentes sociais passaram a atuar nos municípios do interior do país e nas mais diversas áreas de políticas públicas. Isso permitiu a ampliação do serviço social, seja nas novas políticas criadas ou na ampliação das políticas já existentes. Na conjuntura atual, a luta de classes no país se acirrou, com o crescimento dos setores mais conservadores da sociedade que ameaçam a democracia, defendendo o fortalecimento do projeto neoliberal e a exclusão da classe trabalhadora do processo de participação social e controle do Estado. Vivenciamos também o crescimento de uma onda ultraconservadora, cujo objetivo é flexibilizar e retirar direitos conquistados pela classe trabalhadora e por setores historicamente desfavorecidos e discriminados, negros e negras, juventude, crianças e adolescentes, população LGBT, mulheres, entre outros. O que a gente está vivendo no Brasil são elementos da crise internacional muito presente e que ela se apresentou fortemente em 2008 com a crise, né, do setor imobiliário nos Estados Unidos, e que no Brasil a gente sente essa crise agora de forma mais contundente com a recessão econômica, agravada pela crise política no país. É bom que a gente diga que ela é agravada com a crise política porque o histórico do nosso país é a burguesia nacional, o empresariado, os latifundiários, eles sempre optaram em fazer aliança com o capital internacional. Nem que para isso custe, né, acabar com a democracia, acabar com o papel do Estado. O que importam para eles é o lucro. Mesmo diante das adversidades, os assistentes sociais seguem reafirmando suas lutas, reafirmando os limites do sistema capitalista, defendendo as políticas sociais e reafirmando a importância de não retroceder, mas de avançar e aprofundar nossa democracia, para construir um modelo de democracia substantiva e real, combinando as liberdades individuais e coletivas, a participação social e os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários. Então é preocupante, né, o cenário do país, o cenário mundial, mas também tem algo que é positivo, a gente perceber a resistência da classe trabalhadora, perceber a resistência dos movimentos sociais, que não é só no Brasil. Se a gente pegar o que foi o Ocupe nos Estados Unidos, né, o ato de diversos trabalhadores, que também se repetiu na Europa, as greves, as manifestações que têm, né, acontecido na Europa dos trabalhadores e também no Brasil, a gente percebe que tem resistência e que está havendo essa resistência e que as pessoas percebem que o sistema capitalista não é a opção, que o neoliberalismo não é a opção e que tem resistido. E aí nós, assistentes sociais, temos que estar do lado dos trabalhadores para resistir a essa conjuntura de desmonte dos direitos, desmonte da democracia e principalmente dos direitos dos trabalhadores, porque o que está em jogo é desregulamentar ainda mais as condições de trabalho que já são precarizadas dos trabalhadores, é não ter jornada de trabalho regulamentada, é não ter salário digno, é não ter uma previdência pública, é não ter o direito a fazer o concurso. Uma das coisas que está em jogo é a terceirização, né, que não é só a terceirização no setor privado, mas também no setor público, que vai afetar diretamente os assistentes sociais, que são trabalhadores do serviço público, em sua grande maioria. Nós precisaríamos de mais consistência na nossa categoria. Claro que a categoria é muito crítica, como outras categorias também são críticas, mas que a gente pudesse reverter essa crítica para o nosso cotidiano profissional. Fazemos do nosso espaço profissional realmente um espaço de luta. Há pouco tempo, há uns anos atrás, foi criado o Sindicato das Ciências Sociais de Sergipe, se não me falha a memória, é o SINDASSE, que buscou um pouco esse espaço político. O CRES está aí como órgão também, um órgão de sustentação da categoria. Então seria necessário que nós participássemos mais desses órgãos,
Porque o CRES, eu sempre disse e digo, o CRES e o sindicato somos nós. Então vamos trazer essa crítica, vamos trazer esses questionamentos para que eles possam ser cada vez mais efetivados em prol dos benefícios da nossa profissão. A gente investe em fazer esses enfrentamentos, porque a gente não vê saída que não seja, né, pela luta, pela mobilização. E a tendência, eu acho, é que isso se amplie no período que vem pela frente, porque a correlação de forças se altera significativamente. Olha, eu inicio até parabenizando o CRES, a diretoria do Conselho Regional de Serviço Social, por esse resgate, né, histórico do serviço social. E por quê? Porque eu acho que ao assistente social, em toda a sua história, nós temos vários momentos, a história dinâmica, né? E o assistente social ele tem que estar acompanhando esse dinamismo, acompanhando todo o movimento histórico, as mudanças, né? E se comprometer com ela. Eu acho que o momento exige do assistente social estar muito junto, muito unido, refletindo cada dia a sua prática, né? E fortalecendo o compromisso que nós fizemos. Entendendo que o fortalecimento da nossa entidade, que é uma entidade representativa, ela fortalece, inclusive, o serviço social em Sergipe. Defender o serviço social é defender também o fortalecimento do Conselho Regional de Serviço Social, dessa entidade que representa os assistentes sociais. E para fazer isso é necessária a participação dos assistentes sociais nas atividades, no cotidiano do CRES, construindo as ações do CRES, debatendo, discutindo junto com a direção, porque o CRES somos todos nós, e financiando essa entidade através do pagamento da anuidade, para que ela continue, né, fazendo essas ações em defesa das políticas sociais do serviço social e para que continue mantendo sua autonomia política e financeira. Então, tudo isso é importante para fortalecer o serviço social e fortalecer a categoria dos assistentes sociais em Sergipe.